Oi, gente, tudo bem? Vídeo novo no canal. E hoje eu quero começar a falar com vocês sobre um assunto que é bem, hoje em dia principalmente, tem sido bem complicado aí para as famílias, para as crianças, para os professores. E hoje o nosso assunto é sobre alfabetização. Então, olha, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem aí um filho pequeno, uma filha com dificuldade, né, a chamada dificuldade de aprendizagem, que a professora na escola já disse que vai repetir, que vai ter que fazer de novo o primeiro ano, que a criança não consegue juntar as letrinhas e que a criança tem dificuldade, pronto, já curte aí o canal, já dá um joinha, já deixa o seu like pra gente, já comenta e ativa o sininho para mais conteúdos como esse. Então vamos embora pro vídeo e alfabetização. Sipping on your love, I never dared to ask. Qual é a palavrinha? Mais alta. Vai? A próxima. Presta atenção. Mais alta. Não. Que letra é essa? Como é o som do G? Tá. Qual é a palavrinha? Mais alto, Rita. Pra você poder entender o que você tá lendo. Isso, a próxima. Qual é a palavrinha? Navio. Navio. Qual é a palavrinha? Mais alto, Rio. Não, mas Qual é a palavrinha? Ovo. Então, gente, a gente vai começar. Para eu começar, eu vou falar brevemente com vocês, né? Eu vou fazer um vídeo não muito extenso, porque é um assunto muito grande. Eu quero ver se vocês vão gostar, se vocês vão querer, né, saber mais sobre isso. Mas eu quero aqui já começar a deixar a minha experiência. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela, eu sou mamãe por adoção de 5 crianças, tá? Estou esperando a próxima criança, né? A minha criança, minha filhinha, Lorena Rosa. Quem acompanha o canal já sabe. E eu adotei os meus 3 menores em setembro do ano passado. E hoje eles, né, tem pouco mais de um ano que eles estão aqui com a gente. E sou professora, sou dona de escola na cidade que moro há mais de 13 anos. E eu tenho uma vasta experiência com alfabetização. Eu peguei os tempos áureos da formação de professor, né? A minha formação foi aqui na cidade, em Cabo Frio, na escola Rui Barbosa, municipal Rui Barbosa. E até hoje eu agradeço muito os meus professores, porque eu tive uma formação muito boa, muito técnica, muito cobrada, e que infelizmente hoje a gente percebe que os cursos de formação de professores, eles não estão mais dando conta de formar os professores, não estão dando conta mais de passar a bagagem que deve para os professores. Também tem a questão toda da sociedade que mudou, né, gente? Questão do celular, a questão das crianças da mais tenra idade já com o celular na mão, já danificando realmente, né? Porque quando a criança ela tá no celular, ela passa a maior parte do tempo dela na tela, ela não desenvolve o que ela precisa para que lá na frente, na alfabetização, essa criança ela tenha as aptidões necessárias. Gente, olha só, tô em obra aqui na casa. Mas eu quero falar com vocês, né, um pouquinho sobre isso, então aí desconsidera aí o barulhinho. Então vamos lá. A criança ela não desenvolve as aptidões necessárias para que ela possa ter uma alfabetização com êxito.
E a alfabetização, gente, é um processo que, se ele não for bem trabalhado, ele não vai lá na frente, quando a criança iniciar esse processo, se ele não for bem terminado, bem trabalhado, a criança jamais vai conseguir recuperar esse tempo. A não ser que você volte e realfabetize, mesmo assim, tem que ser bem feito, bem trabalhado, e para que a criança consiga recuperar. E é como um alicerce, gente, de uma casa. É como você vai construir uma casa e você faz um alicerce que não é um alicerce forte. Assim é a alfabetização, tá, gente? A alfabetização, ela tem que ter um alicerce, ela tem que ter um começo, um meio, um fim, ela tem que ser bem feita para que a criança possa prosseguir. Então, meus amores, eu vou continuar, né, falando com vocês sobre a alfabetização um pouquinho hoje. Depois eu vou trazer mais. O que eu quero deixar claro hoje para vocês, e a minha vontade de trazer esse vídeo para vocês aqui, é porque a gente tem percebido, principalmente eu que tenho, né, uma escola, eu tenho percebido a grande dificuldade das crianças chegarem ao nível de alfabetização, não só na minha escola ou em qualquer escola, na escola pública. Eu não estou falando da minha escola, não estou falando da escola pública, não estou falando de escola, estou falando de uma forma geral, isso aí é global. A gente tem sentido dificuldade das crianças chegarem a um nível de alfabetização aqui no Brasil condizente com a idade, condizente com aquilo que a gente chama de proficiência. O que quer dizer essa palavra, gente? Em primeiro lugar, quando a gente começa a estudar, pelo menos na minha época, né? Eu quero passar algumas coisas para vocês daquilo que eu aprendi dentro da minha época, né? Que foi lá na década de 90. A alfabetização, gente, ela nada mais é do que uma ferramenta de trabalho, né? Ela é uma ferramenta. Deixa eu pegar a televisão aqui. Ela é uma ferramenta de trabalho. Daniele, como é isso? Por que uma ferramenta de trabalho? Nós vivemos numa cultura letrada, né? Nós vivemos numa sociedade gráfica. Apesar de hoje a gente dizer, a gente vive numa sociedade digital, e isso para mim é muito triste, porque eu amo ler. A leitura, ela para mim, ela não é só uma forma de conhecer. Ai, gente, desculpa. Ela não é só uma forma de conhecer, né? Para mim, a leitura é um prazer. A leitura parece que você viaja para outros lugares quando você está lendo. Agora eu tô lendo um livro, né? Eu quero até deixar aí para vocês a dica, né? O livro da Cláudia Tomevich, né? Que é sobre a Imperatriz Amélia, né? E assim, ela te transporta para o século XIX, para o século XVIII. E a gente vai vendo, né, como era a vida, o que acontece, o que acontecia. Então acaba que a gente entra naquele clima. E isso é leitura, e é um livro muito grosso, gente, né? E é importante também a gente ler livros que a gente se interesse pelo assunto. Isso também é importante. Então isso também vale para a criança, né? A criança, ela tem que ter interesse na leitura, na escrita. E antes de mais nada, antes dela começar a entender que tudo que a gente fala, né, que esse é o conceito, né, da escrita, tudo que a gente fala através da voz, a gente pode colocar no papel através da letra, né? Então a criança também vai entender isso, né? A letra, cada letrinha, ela tem um som, porque ela vem de quê? Vem do som, vem da voz, né? A gente fala, quando a gente fala, a gente emite sons que são colocados em letras, né? E cada formatinho daquele símbolo, né? A letrinha C, ela tem o som do, né? Então aí por aí vai. Então a nossa voz, aquilo que a gente fala, pode ser escrito através das letras. E isso aí é uma compreensão que a criança vai chegar quando a gente lê para ela. Né? Quando ela vê o pai ler, a mãe ler, o tio ler, o irmão ler, quando ela tem na casa dela um ambiente que a gente chama de alfabetizador. Né? O que é um ambiente alfabetizador? Hoje em dia as nossas crianças, elas chegam à escola somente com contato com o celular,
contato pobre com que seja a leitura e a escrita, ela não chega na escola, ela não entende que ela vai precisar daquela ferramenta, como eu disse a vocês, para poder aprender. Porque a gente vive numa cultura letrada, né? A gente tá, mesmo digital, a gente tem que ler, a gente tem que entender, né? Uma vírgula que você não coloca direito numa frase, você vai interpretar essa frase de uma outra forma, certo, gente? Então é isso. A alfabetização, ela é uma ferramenta, assim como o pedreiro usa colher de pedreiro, assim como o médico usa o bisturi, a leitura, ela é uma ferramenta para a gente conhecer outras opiniões, para a gente conhecer outros pensamentos que são colocados em forma de livros, né? Lembra que eu falei que a voz, ela é escrita, a gente pode escrever o que a gente fala? Então o nosso pensamento, ele se transforma no que a gente fala e a gente coloca no livro, a gente escreve para que outras pessoas tenham acesso àquilo que a gente pensa. Então, gente, a primeira coisa é: por que meu filho vai mal na escola? Por que meu filho não aprende? Porque o seu filho não tem uma alfabetização concluída. Ele não tem uma alfabetização bem feita. Ele não acessou aquela ferramenta de uma forma que o favoreça na busca pelo conhecimento letrado. Então essa é a primeira noção que nós temos que ter. A alfabetização, ela é necessária, porque ela é uma ferramenta. E sem alfabetização não tem qualidade no ensino, não tem qualidade na aprendizagem. Sem uma escrita fluente, gente, hoje a questão da letra bastão, as pessoas só escrevem com esse tipo de letra, ela não favorece o pensamento. Porque a letra cursiva, depois eu vou trazer um pouquinho mais aqui, ela é uma letra que ela acompanha quase que o seu raciocínio. Você consegue raciocinar e escrever. A letra bastão, você tem que ficar ali, ó, para escrever abacate. A criança vai olha só, não favorece o pensamento. Então, a alfabetização mal feita, criança sem alfabetização bem feita, não vai conseguir ter um bom desenvolvimento escolar. Outro ponto que eu quero deixar aqui para vocês é sobre professores, escolas que falam assim: seu filho tem dificuldade de aprendizagem, ele não está aprendendo, ele não está acompanhando a turma, ele não consegue ler, ele só está juntando as letrinhas. Gente, não existe isso. Não existe essa condição. Um professor alfabetizador, ele precisa entender, não só um professor alfabetizador, né, mas a gente espera mais isso de um professor, e isso é muito ruim para os pais, para os responsáveis, porque infelizmente isso não é passado para nós enquanto pais, né? Isso aí fica só no âmbito da escola, no âmbito da formação de professor. E isso não é passado para nós, enquanto pais também, né? Eu sou professora, mas eu também sou mãe. E eu quero passar isso para vocês. Gente, não existe dificuldade de aprendizagem. Quando uma escola, alguém falar isso para vocês, vocês podem questionar. Porque a alfabetização, ela tem etapas para serem seguidas, né? E mesmo aquela criança que demore um pouco para adquirir uma habilidade, né? Uma habilidade no processo dela de alfabetização, ela não está com dificuldade, ela tem o tempo dela, né? A criança precisa amadurecer uma habilidade até que ela chegue na outra. Isso é uma coisa crescente, gente. É como a criança, ela nasce, mal comparando, né? A criança, ela nasce, ela não anda, ela vai rolar de um ladinho para o outro, ela vai sentar, ela vai levantar a cabecinha, depois ela vai sentar, depois ela vai engatinhar, depois ela vai andar. Então são etapas cumpridas na vida daquele bebê, daquela criança. A mesma coisa, gente, é a alfabetização. Na alfabetização existem etapas que precisam ser cumpridas. Se a escola está dizendo que o seu filho tem dificuldade de aprendizagem, que ele não está conseguindo acompanhar, você pergunta na escola: em qual etapa o meu filho está? Por que você diz isso? Porque você está atropelando meu filho. Porque meu filho não conhece nem as vogais aqui, ele não amadureceu a coordenação motora fina. O que é isso, gente? É habilidade com as mãos, habilidade com os dedos,
né? Que é a apreensão, né? A gente fala que é apreensão, a pinça, que é importante, o movimento de pinça para a criança na hora dela segurar o lápis, né? Então tudo isso vai são questões que precisam ser trabalhadas até que a criança você consiga dizer, meu filho está plenamente alfabetizado, né? Isso é um processo, gente. Então, a escola que passa um ano com a criança e diz que a criança não pode ir para o segundo ano porque aquela criança não sabe o quê? Como assim ela não sabe? Qual é o processo que foi feito? Ela parou aonde? Ela não estagna, a criança não estagna, a criança está em desenvolvimento. Né? Então, você só pode pular uma etapa quando você não pode pular etapas, você só pode desenvolver colocar a criança numa outra etapa quando você souber que ela passou naquela, que ela está apta para prosseguir no seu processo de alfabetização. Tá certo, gente? Então é isso. O que eu quero que vocês entendam também por aqui, vou passar para vocês aqui quais são os processos, como a criança precisa estar, né? O que ela precisa desenvolver até que ela inicie o seu processo de alfabetização. Né? A criança, ela precisa... Nasceu a criança, vocês já podem começar a estimular, gente. Já pode começar a ler para essa criança, colocar música clássica, porque a música clássica, ela trabalha a audição, ela refina, né? Ela trabalha a delicadeza, ela trabalha a calma, né? Experiências para a criança, ir para sim, a criança tem que correr, a criança tem que brincar, a criança tem que pular para desenvolver os músculos. A criança tem, eu fiz uma colinha aqui, tá, gente? A criança, ela tem que brincar em casa com pote da mãe, do pai, com tampinha, junta as tampinhas de garrafa PET coloridas, senta com seu filho, separa por cor, separa por tamanho, pega um lápis, uma canetinha e vai contornando aquela tampinha. São ideias que eu tô dando a vocês. Isso tudo vai desenvolver a coordenação fina. Compra bastante lápis, material escolar que a gente usa na escola, no processo escolar. Você tem em casa para seu filho tesourinha, cola, giz de cera, lápis de cor, pincel, tinta guache. E uma das coisas que a gente sente falta também hoje em dia, gente, é da criança valorizar esse material. Ela ter cuidado, ela saber que um lápis de cor é para pintar, que uma tinta é para usar com pincel no papel. Então as crianças precisam, gente, ter essa noção do que seja ter um material escolar, para que precisa aquele material escolar. Então a gente tem que trabalhar isso para a criança valorizar, para quando ela entrar na escola, na pré-escola, no primeiro ano, ela saiba como usar aquele material, tá, gente? A criança precisa desenvolver a percepção visual, auditiva. O que é isso, gente? É você saber ouvir, você saber enxergar as diversas posições, porque ela vai precisar desenvolver isso para ela aprender as letras, para ela aprender os números, para ela diferenciar letra de número. Então, olha, joguinho da memória, brincadeira de ouvir o sonzinho do animal e dizer para você qual é o animal que tá fazendo esse som. Quantas palmas você... Olha, eu vou bater em 2 palmas, você vai pular 2 vezes. A criança vai coordenar o cérebro, vai ouvir a quantidade de palmas e vai pular de acordo com a quantidade de palmas. Joguinho da memória, dominó, pintar igual... você dá uma figura para a criança pintar também aquela figura como você deu. Então são coisas que você pode fazer na sua casa para você desenvolver as habilidades que seu filho precisa desenvolver para que ele prossiga bem no processo de alfabetização. Gente, outra coisa que eu quero falar também, leitura em voz alta. É muito importante você ler em voz alta para o seu filho. Gente, a leitura em voz alta é de extrema importância para que o seu filho, ele tenha um gosto pela leitura. A criança, ela começa a ouvir histórias fantasiosas, ela começa a ver que os livros são amigos, né? Trazem coisas boas, coisas mágicas pra gente. Então, desde a mais tenra idade, gente, leia para o seu filho, leia na frente do seu filho.
estipule lá um momento do dia para você ter um livrinho para ler com seu filho. Adquira um acervo de livrinhos, encape uma caixa bonitinha com ele, com seu filho, com a sua filha. Coloque ali os livros. Eu particularmente não gosto muito de varal de leitura. As pessoas botam uma corda e penduram os livros ali. Eu particularmente eu acho uma forma muito desrespeitosa com os livros. Porque eu tenho isso comigo. A gente vê hoje muitas crianças, até nas escolas mesmo, rasgando os livros, não olhando o livro como algo que vai trazer benefício para ela. Ela olha o livro como um brinquedo, e até o próprio brinquedo que ela tem, ela precisa ter cuidado, porque o brincar da criança é o ser do adulto, né? A criança hoje ela brinca para amanhã ela ser, né? Então na brincadeira ela vai aprender a ser, gente. Então, quando a criança ela tem uma brincadeira bruta, ela joga os brinquedos, ela não valoriza o que tem, né? O que o pai dá ou a mãe com sacrifício, ela não valoriza as menores coisas, tudo isso vai inferir, vai afetar o caráter daquela criança, né? A personalidade, a forma como ela vai se colocar no mundo. Então, isso é muito importante, gente, a gente resgatar tudo isso, porque hoje em dia tem sido bem difícil, né? Resgatar a leitura, o momento de brincar com seu filho, um momento à mesa com seu filho, você ensinar a comer, a mastigar de boca fechada, né? Se comportar, a respeitar os mais velhos. Então tudo isso, gente, a gente precisa trazer isso para a sociedade de novo, a gente precisa começar a resgatar isso, porque tem sido bem complicado, tá? Então leia para o seu filho. Olha, tem algumas coleções, eu vou deixar aqui ou aqui para vocês um nome que vocês podem adquirir, que são leituras simples, e você pode estar adquirindo para você ler para o seu filho. Seu filho que está no começo da alfabetização também pode ler, porque é leitura fácil. E também adquira títulos que você de histórias clássicas, porque as crianças, gente, também as histórias clássicas, as crianças vão para a escola, gente, só se trabalha Branca de Neve, Gata Borralheira, Pinóquio. Vamos extrapolar isso aí, vamos usar outros títulos, vamos buscar, tem tantos autores bons, poemas de Cecília Meirelles, vamos ler poemas, gente, trazer, explicar para o seu filho. A gente colocou um vídeo aqui no canal e a gente está trabalhando com a Tarsila do Amaral. Na casa de vocês também, vocês podem trazer isso para os seus filhos. Selecionar um pintor brasileiro, um pintor importante aí, ou da sua cidade, ou da sua infância, do lugar que você nasceu, e traz a obra para seu filho fazer a releitura. O que é essa releitura? Ele fazer de novo aquilo ali do jeitinho dele. E nós fizemos aqui, ficou bem linda aqui, ó, vou botar para vocês aqui a foto. E as crianças fizeram o quadro, o ovo da Tarsila do Amaral, e eles amaram. Então essas atividades, elas vão trabalhar toda essa questão aí da humanização mesmo, daquilo que é delicado, daquilo que vai trazer bons sentimentos, né? A criança vai trabalhar com as cores, vai desenvolver a sua criatividade, o seu lado, né? Como é que eu vou dizer? O seu lado artístico, a sua veia artística. Então é isso, gente. Como eu falei, né, ter contato produtivo com os livros, gente. As crianças não estão tendo contato produtivo com os livros. Separa na sua casa um cantinho para fazer uma biblioteca do seu filho. Resgata isso, encapa as caixas, ou não sei, da outra forma, compra caixinhas, não sei, faça com seu filho, com sua filha. Coloque os livrinhos para que eles possam ler. Você vai ensinar a não amassar, não fazer orelhinha, não riscar a capa. As crianças têm rabiscado capa de livro, têm rasgado. Então a gente precisa trazer isso de volta, né, gente? Ensinar essa criança que ela precisa respeitar o material, que ela precisa respeitar o livro, que ali tem um autor, tem um ilustrador, tem uma editora, tem todo o trabalho de alguém ali que precisa ser respeitado, né? E, gente, pra gente encerrar por aqui, né, o nosso primeiro vídeo sobre alfabetização, que eu primeiro queria passar para vocês essas questões, para depois a gente entrar na parte mais técnica, né, mais prática, né, da coisa, né,
do que seja, né? Porque assim como eu comecei o vídeo com vocês, meus filhos, eles nunca tinham ido para a escola, muito pouco, né? A minha filha mais velha, ela não sabia ler com 9 anos, com 8 para 9 anos. E em 6 meses, gente, a minha filha, ela se tornou leitora, escritora, produz poema, produz texto, lê muito bem, com uma proficiência maravilhosa em 6 meses. Tá bom, gente? Uma criança que não tinha coordenação, não tinha vivência de material escolar, não tinha vivência do que fosse o processo de alfabetização. E hoje tá lendo inglês, escreve inglês, e hoje é uma criança assim. Por quê? Porque eu comecei do começo, né? Vamos falar assim. Eu olhei e vi, bom, eu preciso começar daqui para chegar ali. E é isso que falta nas escolas hoje, gente. E começar do começo é a gente começar daquilo que a criança precisa. Daquilo que a criança precisa ver para que ela desenvolva uma leitura proficiente, uma escrita proficiente. Hoje em dia se fala em abolir letra... Já aboliu, né, gente? A letra cursiva. A gente não vê mais professor ensinando letra cursiva como deve. A gente não vê mais professor, mãe, pai, família exigindo letra cursiva. Eu tive aí uma experiência de uma pessoa, né, com condições, vamos dizer assim, financeiras boas, né, que acima da média, né, da maioria, e que paga uma escola caríssima para o filho na cidade, e que ficou bravo porque a professora começou a exigir que a criança escrevesse com letra de mão, que é a famosa letra de mão, que é a cursiva, né, e foi reclamar na escola. Porque, gente, ela não se valoriza mais. E a letra cursiva, ela trabalha, ela não existe por si só. A letra cursiva, a criança que escreve com a letra cursiva, ela desenvolve uma série de habilidades. Nós colocamos aqui o nosso filho de 4 anos, o Lorenzo, ele já está começando a fazer a letrinha cursiva. A gente está ensinando, que é todo um processo também. Se vocês querem que eu traga mais sobre esse assunto, gente, eu vou passar para vocês o processo, tudo. Fala aqui nos comentários que eu vou trazer para vocês. Então, é uma série de habilidades mentais, gente, cognitivas, que são desenvolvidas naquela criança, naquele ser. E está sendo abolido. Ninguém vai mais ter trabalho, ninguém quer mais. E é muito triste. Isso aí não é uma ou outra pessoa, gente. Isso aí eu falo de macro, eu falo de sociedade. E outra coisa, gente, também, celular, né? Infelizmente o celular, ele tem sido... Ontem eu ouvi um vídeo, até não me lembro da pessoa, do educador, né, que estava falando, que diz que hoje o celular é o abandono... se abandona uma criança com o celular, né? A negligência da era de hoje. É o abandono digital das crianças. Se dá um celular para uma criança e a criança fica ali a infância inteira com aquele celular, e aí ela vai ter contato com o que não presta para a idade dela, com o que não vai agregar valores, ela vai ter contato com coisas que os pais muitas vezes não concordam, mas está ali, né? E a criança acaba valorizando mais aquilo ali do que a própria família. A criança, ela vai ter dificuldade em brincar, em se relacionar com outras pessoas, ela não vai desenvolver a coordenação motora fina, né? Ela vai ficar só com o dedinho ali, ela vai dormir mal, isso vai influenciar no aprendizado, ela vai comer mal, enfim, gente, são inúmeros malefícios que o celular fretado, dado a uma criança, ele causa. Os meus filhos, eles não usam celular, tá, gente? Eles não têm contato com celular, com tablet, nada, nenhum período do dia. Não tem, não deixe, pronto, é uma ordem nossa e é algo que a gente não abre mão. E por isso os meus filhos são crianças que têm criatividade, que se relacionam muito bem com todo mundo, que estão no processo de alfabetização assim muito rápido, que desenvolveram as habilidades muito rápido. Porque, infelizmente, gente, o uso do celular é mau, traz malefícios. Nós estamos aí, se fala, né, os estudiosos se falam em um emburrecimento da sociedade, né, do mundo, um emburrecimento, né? O que seria isso? As pessoas já se fala em estudos também que o QI das crianças
estão menores do que dos pais, né? Coisa que deveria, né? A coisa ir prosseguir para, né? Andar para frente, não para trás. Em função disso tudo, televisão, tela. Os meus filhos assistem televisão, assistem televisão, mas eu seleciono, né? Eu trabalho em inglês através da televisão com eles e eles já estão falando muitas coisas, já tem um relacionamento com a língua inglesa, é bem natural. Eles assistem filmes que eu seleciono, porque também não quero que meus filhos tenham contato, a não ser através da gente falar, né? Contato com coisas fantasiosas que ensinem o errado, né? Que uma coisa é o pai falar que está errado, mostrar que existe um problema no mundo e que esse problema é um problema que precisa ser resolvido. E outra coisa é um personagem de um filme mostrar isso para eles de uma forma naturalizada, de uma forma que seja legal, né? Então é isso, gente. São alguns pontos que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer mais sobre esse assunto. Eu vou trazer também os materiais para vocês, né? Eu estou trabalhando com a Hilary agora, com a minha filha, essa apostilinha das vogais que eu mesma criei, né? Compilando de outros lugares. E a minha filha, a Hilary, ela já está começando com a letrinha cursiva, né? Com o movimentozinho correto, tudo bonitinho. E tem outros materiais também que eu vou mostrar para vocês. Enfim, tem muita coisa pra gente conversar por aqui. Fica com Deus. Obrigada aí, gente, pela companhia. Bota nos comentários, já curte, dá um joinha, compartilha esse vídeo para quem vocês queiram que saiba disso tudo, né? Eu espero que vocês já tenham adquirido algum conhecimento, né? Conhecimento até mesmo para lidar na escola dos filhos de vocês. E cobrar também, né? A gente tem que cobrar da professora, da direção, tá certo? Tchau!